Bom dia, amigos queridos. É um prazer muito grande estar junto com vocês aqui meditando nesse momento especial de apacentamento mútuo da nossa alma, do nosso espírito, no nosso pão do dia. E eu quero ler parte daquilo que eu escrevi e parte comentar. Coisa que muito me impressiona é a inversão que a nossa estrutura mental faz quase que automaticamente entre o que é real e o que é simbólico. Tratamos como simbólicas e abstraímos mentalmente a realidade de coisas que são reais, factuais, tangíveis, possíveis, ao mesmo tempo em que imputamos grande carga de factualidade a coisas que simplesmente não são fatos, são apenas impressões. Atribuímos literalidade a meras alegorias e tratamos como reais coisas que às vezes nem sequer existem. Bom, você percebe que tem coisas que você deveria entender a realidade, a factualidade delas, e simplesmente a tua mente ela trata essas coisas como se fossem símbolos linguísticos, ao mesmo tempo que algumas coisas que são meras impressões subjetivas da alma, nós damos a essas coisas uma certa realidade que elas mesmas não possuem. Por que isso vem a ser uma questão importante? Bom, é pelo fato de que não se trata apenas de uma questão filosófica discutir essas coisas, ou conceitual. Ao contrário, é uma questão existencial que tem desdobramentos reais, palpáveis na vida real. Ao abstrairmos, veja bem, ao abstrairmos mentalmente a realidade das coisas, e aqui eu não vou nem entrar na cogitação do porquê é que nós fazemos esse tipo de coisa. Quando nós fazemos essa abstração, nós perdemos a oportunidade, deixamos de tocar, de apreender, de nos apropriarmos do que estava ali, bem diante de nós, enquanto nós apenas falávamos a respeito daquilo que poderíamos experienciar. Vamos pensar, por exemplo, nos discípulos do caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24. Eles estavam falando de Jesus e discutindo se Jesus ia ressuscitar, se não ia ressuscitar, se o plano tinha dado certo ou não. Jesus vem e se apresenta diante deles, começa a caminhar com eles. Ao invés de tocarem em Jesus e acabarem com a discussão, o que eles fazem? Continuam discutindo, incluem Jesus no papo, falando sobre Jesus, mas com Jesus real ali, na frente deles. Da mesma maneira, nós agimos dessa maneira em muitas coisas. Debatemos sobre a possibilidade de coisas que são tão concretas que só falta nos atropelar. E por outro lado, atribuímos realidades às nossas impressões mais subjetivas. Então, aos nossos medos, aos nossos anseios, às nossas inseguranças, damos uma realidade, uma concretude que nos esmaga e vivemos angústias existenciais, tristezas, medos e todas essas coisas. Bom, essa inversão, repito, não vou cogitar os porquês que ela acontece, faz parte de um mecanismo que se chama pensamento metonímico, que troca a parte pelo todo, a causa pelo efeito, o autor pela obra, o concreto pelo abstrato. Veja, o que em Jesus é mais incrível, chocante, tremendo, é que ele nunca tratou metonimicamente coisa alguma. As realidades são tratadas como realidades. Por isso, ao olhar para os fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes, romanos e todos os demais da sua sociedade da época, ao invés de se impressionar pelos seus paramentos e pompas, Jesus simplesmente os olhava conforme as pessoas que eles eram e atribuía realidades às suas realidades mais reais. Por isso que a palavra de Jesus nunca foi uma palavra poética, ela é uma palavra cabal. O leproso se dirige a ele e diz assim: se queres, podes tornar-me limpo. Jesus diz para ele: quero, fica limpo. E no mesmo instante, o leproso fica limpo. O que acontece é que Jesus nunca conversou com as vestes das pessoas, nem com a sua aparência, nem com seus cargos ou funções, nem com as suas posições sociais, nem com a sua fortuna, nem com coisa alguma. Jesus conversa com a alma.
aquela que não pode esconder nada porque não carrega um tapete para colocar debaixo dele as coisas. Por isso que a vida segundo de Jesus é muito simples. O que é e o que não é, não é. E esse é o ponto de partida da verdade que liberta, do amor que cura, da luz que ilumina, do fogo que consome, do sal que salga, da palavra que adoça a existência e a transforma em vida. Essa é a realidade que faz com que o encontro do homem com Jesus seja o ponto pivotal da sua existência, para onde tudo passará a convergir: o passado, o presente e o futuro, os pensamentos, os sentimentos e os atos, os planos, as ações e as palavras. Pois por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Para nós encerrarmos, e quanto a você, como é que se estabelece a sua relação com Jesus? Ela pode se dar por meio de abstrações, que tudo transforma em conceito, em linguagem. Você pode falar de Jesus a vida inteira, ler a Bíblia a vida inteira, e falar de Jesus em termos de linguagem e de conceito. Mas isso nunca vai te dar uma experiência real. Isso nunca vai te trazer para o eixo. A experiência com Jesus é insubstituível, é impagável. E se há algo que eu pretendo deixar nessa mensagem, é a realidade simples, porém arrebatadora, sobre a pessoa de Jesus, que é presente e é real na vida de todos que lhe invocam, todos que o percebem, todos que lhe abrem espaço. Jesus não é um conceito, é uma pessoa real. Agora mesmo, ao dizer isso, eu o sinto aqui bem ao meu lado. E eu não falo isso da boca para fora. Se você o tratar como um assunto, você vai perder o principal, a sua realidade, a sua interação. Então experimente agora mesmo. Fale com ele como quem fala com uma pessoa real. Você vai ver que você nem vai precisar usar muito da tua imaginação, porque ele não precisa ser imaginado. Ele é de verdade. Bom dia.